Olá, boa tarde a todos. É uma felicidade ter vocês aqui hoje no segundo encontro do nosso grupo de estudos por dentro da reforma do processo tributário, do Mulheres no Tributário. E esse grupo de estudos e ideia também da querida Thalita Félix, que é a nossa coordenadora científica da reforma do processo tributário. Ela está comandando todas essas lives, então nós estamos na segunda, e hoje para falar de arbitragem tributária e aduaneira, com duas especialistíssimas nesse assunto, Mariana Martins, que todos vocês já conhecem aqui do Mulheres no Tributário, nossa conselheira, e Ana Neri, que também tenho o prazer hoje de receber, não a conhecia, mas eu já tinha ouvido falar bastante sobre ela, é um prazer. E eu já vou passar a palavra à Thalita Félix, nossa coordenadora, falar um pouco mais e apresentar formalmente as nossas convidadas de hoje. Muito obrigada. Camila Tapias, Carolina Brasil, Francine Fachinello, as idealizadoras desse projeto brilhante, Mulheres no Tributário. Obrigada pela oportunidade mais uma vez e pela confiança. E hoje nós estamos na segunda entrevista dessa série da reforma do processo tributário. E o nosso propósito, né, Camila, aqui é contar sobre esses projetos de lei, esses 7 projetos de lei que nós chamamos de reforma do processo tributário, e para que todos fiquemos na mesma página. Em 2022 foi firmado um ato entre o então presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, e o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, para criar uma comissão né, de reforma do direito administrativo, do processo administrativo e do processo tributário. A ministra Regina Helena Costa foi a presidente dessas duas subcomissões, professor Marcos Lívio Gomes, professor da UERJ, o relator da subcomissão para a reforma do processo tributário, que é o motivo dessa nossa série de encontros aqui. E essa subcomissão trabalhou no ano de 2022, no primeiro semestre, foram muitas horas de trabalho, 60 horas de trabalho, para construir alguns desses textos, inclusive o que nós estamos debatendo hoje, da PL, da arbitragem aduaneira e tributária, e outros 6 projetos de lei. Esses projetos chegaram ao parlamento nas mãos do senador Rodrigo Pacheco. No ano de 2023, nós não tivemos uma movimentação em relação a esse trabalho, mas agora eles voltaram à pauta do Senado Federal sob relatoria do senador Efraim Filho. E, muito possivelmente, esses textos serão apresentados ainda neste mês de abril e devem ser colocados em votação muito brevemente. Então, o nosso movimento tributário das regras, a mudança das regras do jogo em matéria tributária, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E o propósito do grupo Mulheres no Tributário é colocar luzes também nessa reforma do processo. E hoje nós temos uma imensa alegria em receber duas experts nesse assunto, a professora Ana Neri, que é pós-doutora em Direito Processual Civil pela Universidade de Lisboa, Visiting Scholar na Columbia University, em Nova York, doutor e mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, advogada, árbitra e mediadora, e a professora Mariana Martins, graduanda em Ciências Contábeis pela FIPECAF, com MBA em Gestão Tributária pela mesma instituição, pós-graduada em Direito de Empresas pela PUC-Rio e Direito Tributário pela GV-Rio também, membro do Grupo de Pesquisa de Métodos Alternativos de Resolução de Disputa em Matéria Tributária do Núcleo de Direito Tributário da GV, conselheira do Mulheres no Tributário e advogada. Professoras, muitíssimo bem-vindas. Vamos, a professora Mariana Martins é da casa já, do Mulheres no Tributário. Professora Ana Neri é a primeira vez que está conosco aqui. Não é necessariamente do tributário, né, Ana? Mas estamos te roubando já bastante no tributário esse ano para te ouvir. Então, hoje nós vamos falar do PL 2486. Esse projeto de lei
é um projeto de lei que não é extenso, ele tem aqui 26 artigos de lei que estão divididos em 11 capítulos. E para facilitar essa contextualização, nós vamos bater um papo encadeado cronologicamente, de acordo com o texto de lei. Mas antes, eu vou pedir para você, Ana, conta um pouco para a gente, você que já é árbitra, que já tem essa experiência, uma densa bagagem técnica, teórica sobre esse assunto, conta um pouquinho para a gente sobre o que é a arbitragem, por gentileza. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Camila. Mariana, também cumprimento você e todos os presentes. Agradeço que estejam aqui conosco nesse encontro. Eu queria agradecer muito a acolhida generosa do Mulheres no Tributário para esse encontro. Eu realmente venho do processo civil, a minha trajetória é diferente, né? Então, fazendo esse breve esclarecimento, para falar um pouquinho de arbitragem, né, e trazer assim noções bem elementares sobre o que seja um instituto, a arbitragem é uma forma de resolução de conflitos heterogênea, ou seja, existe um terceiro que é imparcial e que vai decidir o caso com a mesma força do juiz. Então, o árbitro é um juiz também, né? Inclusive, tem uma lei de arbitragem, que é de 97, que regula, né, todo o Instituto da Arbitragem e que vem assim crescendo no Brasil exponencialmente. É um campo muito interessante de trabalho, de estudo, né? E dentro da arbitragem já foi reconhecida a força jurisdicional da arbitragem, né? Então é como se fosse uma jurisdição paralela à jurisdição estatal. Jurisdição estatal, o juiz recebe poderes do Estado, né, para julgar o conflito. E os árbitros recebem poderes das partes para julgar o conflito. Então é uma jurisdição privada. Mas a sentença arbitral também faz coisa julgada, né? Tem força de editor executivo judicial. É como se fosse um juiz proferindo a decisão. Então, diferente da mediação, da conciliação, em que tem um terceiro imparcial também, que vai ajudar as partes, né, a restabelecer o diálogo na mediação, por exemplo, ou vai ajudar as partes a encontrar uma solução mais rápida, mais eficaz na conciliação, por exemplo, esses dois profissionais, eles não têm nenhuma força vinculante nas decisões deles, né? Até porque não tomam decisões, né? Os mediadores e conciliadores ajudam as partes a elas mesmas chegarem numa conclusão para resolver o seu litígio. O árbitro não. O árbitro profere uma sentença, como eu disse, né? Que faz coisa julgada, então analisa o caso, analisa a lide e profere ali uma decisão. E essa é a principal noção da arbitragem, para que a gente possa. Tem o microfone aberto, né? Tem alguém com o microfone aberto. Pronto, deu certo. Obrigada, Simone. Então, é importante essa noção, gente, porque a gente precisava saber que tem duas hierarquias diferentes, né? São paralelas. A jurisdição arbitral, ela não se curva à jurisdição estatal. Juiz e árbitro atuam em âmbitos completamente diferentes, né? Um não tem nada a ver com o outro e um não manda no outro, né? Assim, noções bem elementares mesmo, falando bem informalmente sobre os temas. Acho que eram essas as ideias, né, Thalita? Assim, bem informalmente, bem iniciais. Perfeito. Só para você contar um pouquinho para a gente do que é, na realidade, você contou um pouquinho do que é esse instituto, que para nós no tributário, Ana, é algo absurdamente novo, né? Mariana, você quer fazer já algum comentário sobre essas notas preliminares ou a gente já passa para a competência da arbitragem em matéria tributária e aduaneira? Oi, Thalita, eu posso tecer algumas palavrinhas aqui, sem prejuízo de entrarmos aí na letra do projeto de lei, que eu acho que né, a gente vai passar ele, para quem não conhece, entender como funcionaria esse instituto, esse método heterocompositivo para resolução de controvérsias tributárias. Então, inicialmente, boa tarde a todas e todos, eu digo todos porque temos colegas aqui do sexo masculino nos assistindo. Então, boa tarde a todas e todos. Agradeço a você, Thalita, a Camila, que é minha amiga, que é gigante aqui no projeto Mulheres no Tributário, junto com a Carol e com a Fran, de onde eu sou conselheira. Eu acho válido só pontuar que, não obstante a gente esteja falando, a gente vá mencionar, né, tudo que existe no PL 2486,
Eu acho válido mencionar, somente a título de conhecimento, não vamos nos aprofundar, até porque não é o nosso objetivo, a gente está falando, né, dos PLs que trazem aí o resultado do trabalho da comissão de juristas, mas eu acho válido mencionar que antes do 2486 já existiam no Congresso Nacional 2 PLs em tramitação, que era o 4257, que era do Anastasia, né? Depois que o Anastasia saiu, foi para o TCU, ele ficou um pouco de lado, e a gente tinha também o PL, o 4468, que era o PL da senadora Daniela Ribeiro, que era um PL que tratava de uma arbitragem especial tributária, né? 2 PLs com vieses completamente distintos, né? Abordando a instauração da arbitragem, a qualificação dos árbitros de forma completamente diferentes um do outro e completamente diferentes do PL 2486, que é o que a gente vai discutir aqui e que, na minha humilde opinião, é o PL que mais se amolda ao ideal de arbitragem tributária, não digo perfeita, mas adequada, digamos assim, alinhada com a experiência internacional. Então, eu devolvo a palavra para você, Thalita. Eu só queria informar que existem outros 2, não que sejam menos importantes, né, mas eles não estão aqui em voga no nosso evento. Então, fica à vontade para retomar aí a discussão, abordando ponto a ponto do PL, e eu faço as introduções aqui necessárias dos pontos que a gente reputa como controvertidos e aqueles que a gente pode aprimorar e oferecer sugestões de melhoria. Excelente, Mariana, obrigada. E antes de voltar com vocês, eu vou chamar a atenção para o seguinte: nós estamos falando de um PL de matéria tributária e aduaneira, né? Nós trazemos o direito aduaneiro também para esse projeto de lei da arbitragem. E no artigo 1º, olha que interessante, que isso se alinha muito com o propósito dessa subcomissão para a reforma do processo tributário, que o propósito ali, Ana, você que está chegando no tributário aqui, nesse tributário conosco agora, e para quem nos ouve, né, Mariana já conhece a história a longa data. O propósito da subcomissão para a reforma do processo tributário foi, com base em 2 grandes diagnósticos do contencioso administrativo e judicial tributários brasileiro, entender como que a regulamentação do processo poderia reduzir a litigiosidade, acelerar a tramitação dos processos, melhorar o dia a dia das regras do jogo processual tributário. E no artigo 1º, o PL diz o seguinte: essa lei dispõe sobre a utilização da arbitragem e, prioritariamente, ela visa promover a prevenção de litígios e, subsidiariamente, resolver aqueles já instaurados no contencioso administrativo e judicial. Por que é válido chamar a atenção disso? Porque esse projeto de lei, juntamente com os demais, ele vem com um propósito muito nobre, que é reduzir a litigiosidade e trabalhar para que ela não se amplie, né? A partir da edição, da entrada em vigor desses projetos de lei, porque é um grande problema hoje do judiciário brasileiro, são as discussões em matéria tributária, a alta litigiosidade tributária, que inclusive é um dos pilares do atual presidente do Supremo, ministro Barroso, à frente do CNJ. Então, este projeto de lei ele tem essas 2 vertentes: promover a prevenção do litígio e, subsidiariamente, auxiliar na resolução daqueles que já estão instaurados. E aí já é válido dizer também que as fases em que a arbitragem será cabível será tanto em âmbito administrativo quanto judicial, porque isso para nós, Ana, né, os tribunais administrativos têm uma força muito grande em matéria tributária. Nós nos valemos as melhores discussões técnicas de maior densidade e qualidade estão nos tribunais administrativos, né, Mariana? Então, e esse PL, ele permite essa abrangência toda. Agora, vamos lá. Mariana, conta para a gente um pouquinho sobre a competência para instauração da arbitragem. Você tem algum comentário, alguma crítica sobre isso em relação ainda ao artigo 1º da lei? Bom, vamos lá, Thalita. Só puxando um gancho aí sobre a questão das etapas, né, do momento em que a arbitragem tributária poderia ser suscitada, que você mencionou, eu também gosto muito dessa ideia de ampliar
as hipóteses né, de suscitarmos a arbitragem, né, tanto nas etapas pré-constituição definitiva do crédito tributário, quanto na pós, né, considerando Então, eu gosto muito dessa ideia para falar de arbitragem e solução de consulta, para falar de arbitragem, né, tributária para resolução de matérias que estejam ali num contencioso administrativo. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente? É que eu estou com um aviso de conexão instável, então se Você, cortou... você tinha travado, mas voltou. Ah, voltou? Ah, então vamos lá. É que eu estou com um aviso de conexão instável, se for o caso eu troco a rede, pessoal, mas aí eu vou cair e entrar de novo. Me ouvem bem? Perfeito, então vamos continuar. Ó, o colega disse aqui que ouve bem. Então vamos lá. E agora, entrando aqui no mérito da questão da competência, Thalita, um ponto que eu gosto sempre de mencionar a respeito do PL, do 2486, é que ele diz assim no artigo 1º, né? Ele diz, esta lei dispõe sobre a utilização da arbitragem nos termos do artigo 22, inciso 1 da Constituição. Ou seja, ele presume, né, que a arbitragem, que a competência para legislar sobre a arbitragem, ela é privativa da União Federal, né? E aí, se a gente abrir lá o artigo 22, inciso 1 da Constituição, diz que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual e dentre outras ali matérias, né? Então, o legislador do PL 2486, ele entende que a arbitragem entra no âmbito do direito processual e que, por conta disso, a competência para legislar sobre seria da União, tá? E aí eu tenho uma crítica pessoal, que já comentamos bastante em outros eventos, que abordamos no nosso encontro lá do IASP no dia 20 de março, que até contou com a Ana também na nossa mesa. A gente aqui está fazendo uma dobradinha, né, do evento do IASP com uma abordagem bem diferente, mas eu digo isso porque a Ana já ouviu eu falando sobre isso e talvez você também. Eu entendo que aqui, na questão do deslocamento da competência, a gente deveria considerar a competência concorrente suplementar de União, Estados e Distrito Federal, que é a competência que está lá no artigo 24, inciso 11. Tá? E esse artigo 24, inciso 11 da Constituição, ele fala, vamos abrir ele aqui, porque eu não lembro de cabeça o que ele diz em procedimentos em matéria processual, né? Então, assim, eu considero, e aí quero até ouvir Ana, né, na visão dela de arbitralista e árbitra, né, eu entendo que arbitragem é procedimento, tá? Não é direito processual. Então, eu teria a minha crítica super construtiva aqui, que já abordei, é que a gente considerasse como competentes para legislar em matéria de arbitragem não só a União, mas a União, os estados e o Distrito Federal, fundamentando-se ali o artigo 1º na competência concorrente suplementar do artigo 24 e não na competência privativa. Ana, quer comentar algo? Bola aqui. Essa discussão é tão rica no processo, né? Eu me filio à tese de que a arbitragem é processo, né? Mas se a gente for aqui entrar nesse tema, acho que a gente não vai conseguir avançar muito. Mas aí vamos deixar essa divergência posta. Ana, mas conta só um pouquinho para quem está aqui, está conosco aqui, quais são os pontos dessa divergência, brevemente, só para que todo mundo consiga compreender o alcance, um pouco do alcance desse debate, por gentileza. Você que tem essa experiência toda aí da arbitragem e da mediação. Imagina, assim, só um ponto de vista mesmo, né? Se a gente pensar que a arbitragem é processo, a gente vai estar imaginando que a gente está usando um instituto para resolver conflitos, litígios, que é para isso que ele é criado mesmo, né? E ele é, inclusive, uma forma de solução de conflito citada pelo Código de Processo, né? Utilizada ali como pilar para a promoção da duração razoável do processo, processo à justiça, né? Para garantia do direito de ação, né? Então, me parece que a competência aí é da União mesmo, né?
e que se a gente tivesse, imagina, meu Deus do céu, cada município com uma lei de arbitragem diferente. Ia ser meio complicado. Eu, na verdade, acho, né, assim, já avançando muito a crítica lá para frente, que a lei de arbitragem, ela é uma lei principiológica, como se fosse o Código de Defesa do Consumidor, né? Que teve uma época que a gente estava pensando, gente, a gente tem que fazer aqui uma regra para direito bancário, o consumidor no direito bancário, o consumidor no comércio eletrônico. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, assim como a lei de arbitragem, resolve os problemas já, né? O ideal seria que a gente tivesse uma forma aqui de solução alternativa de conflitos, adequada de conflitos, que seja arbitragem, regida pela lei de arbitragem, né? Muito se discute, por exemplo, a democratização da arbitragem. Como é, por exemplo, a arbitragem tributária? A arbitragem coletiva, né? Foi o tema do meu doutorado, a arbitragem coletiva. Ação civil pública em arbitragem. Imaginem vocês discutir lá, né, problemas decorrentes dos danos ambientais ocorridos, sei lá, pela quebra das barreiras, das barragens lá no centro do Brasil, né, por conta das, das dos problemas de construção, né, naquelas empresas. Tudo é possível ser discutido em arbitragem. É processo, né? É só uma forma alternativa de solução. Não é o juiz estatal, é o juiz privado que vai julgar. Então, me parece que a lei de arbitragem ela rege, assim, genericamente a todos os princípios aplicáveis à arbitragem, mas em consonância com o Código de Processo, que se aplica subsidiariamente, né? Agora, a gente vai receber uma lei nova de arbitragem tributária, por exemplo. É possível que se pense também, né, numa lei especial, por exemplo, para arbitragem coletiva. Talvez a gente não precisasse, mas o brasileiro é legalista. A gente talvez fique mais confortável em ter ali uma solução legal especificamente para o nosso caso. Mas, na verdade, eu posso fazer arbitragem em qualquer matéria. Então, eu vou ter uma lei de arbitragem trabalhista, uma lei de arbitragem societária, uma lei de arbitragem, né? Então, talvez a gente se perca um pouco aí em tantas leis diferentes, né? Mas eu entendo que o tributário tem a questão pública, então talvez haja mesmo necessidade, assim como a arbitragem coletiva que eu defendi, que não precisava de uma lei específica, nos debates, né, que se sucederam a essa primeira discussão, parece que a comunidade arbitral fica mais confortável com uma lei específica de arbitragem coletiva. Ainda não fizemos, mas é uma discussão, né? Então, assim, não sei se consegui explicar assim, muito brevemente os pontos, Thalita. Sim, sim. E talvez aqui só vale talvez fazer uma diferenciação, porque às vezes a gente pode falar em união enquanto ente público de direito externo, né, enquanto país, Brasil, e União Federal para nós, que aí fica muito distinto, né, União Federal, estados, municípios e Distrito Federal, e talvez isso já traga luzes para esse nosso debate. Mas perfeito. Eu posso só fazer um comentário, Thalita? Todo, Mariana. É só um ponto, Ana. A competência concorrente do artigo 24 não inclui municípios, tá? Ela inclui estados e Distrito Federal. E puxando um gancho no que você disse, enfim, eu vou me antecipar um pouco, mas eu acho que. Por que que eu acho? Primeiro, que eu acho que a arbitragem é procedimento e não é processo. E aí a gente poderia passar o dia todo aqui discutindo isso, mas, enfim, em benefício do tempo, eu vou focar na cadência, no racional de criação pelo legislador do próprio PL 2486. Tá? Quando a gente fala em ato administrativo, né, sacramentando a manifestação de vontade do ente público, eu entendo, e aí eu não quero me antecipar muito, Thalita, não quero botar o carro nas frentes dos bois, tá? Eu entendo que quando a gente outorga para o ente público, seja ele a União, os estados ou o Distrito Federal, a prerrogativa de editar um ato administrativo próprio, colocando ali, né, apontando quais as matérias ele entende que poderiam ser resolvidas pela via arbitral, eu entendo que a gente já está utilizando o racional da competência concorrente, tá? Porque se a gente não tivesse, a gente teria uma única lei que a gente vai ter, o 2486 é uma lei nacional, mas a gente teria também um único ato administrativo. Eu acho que não faz sentido pensar num ato administrativo único, tá? Então, assim, não obstante o artigo 1º fale em competência privativa, eu acho que a cadência lógica do projeto de lei, principalmente quando ele trata dessa questão do ato administrativo, me faz crer que a gente esteja pensando numa competência estendida aos estados e ao Distrito Federal. Municípios não, tá, Ana? A gente não teria 5.000 leis
de arbitragem tributária municipal, e eu concordo com você que não faria o menor sentido e seria bem complicado. Perfeito, vamos dar seguimento aqui. Então, lembrando que nós estamos falando de uma lei um PL de arbitragem em matéria tributária e aduaneira que se aplica a todos os entes públicos de direito interno. E ele é cabível em todas as fases, o que para nós no tributário são as fases, né, processuais aqui, administrativas e judiciais. Vamos passar agora, e só para que todos nos acompanhem, nós temos 11 capítulos nessa lei, e agora nós vamos entrar no capítulo 2, que trata do objeto, das hipóteses gerais e do requerimento de arbitragem. Aqui no requerimento de arbitragem, eu gostaria de ouvi-las, e aqui eu vou passar a palavra já para a Ana Nery, sobre o artigo 3º da lei, Ana. Nos conte um pouquinho, me parece que você tem um incômodo, eu já te ouvi falando sobre isso, entre essa distinção relativa ao que seria a aceitação do requerimento para submissão do litígio à arbitragem como uma etapa preliminar à pactuação do compromisso arbitral. Então, a gente teria duas etapas, dois termos distintos, e o que isso representa de reflexo e quais são o que isso significa, o que você vê de positivo, o que você vê de negativo nessas distinções, por gentileza. Obrigada, Thalita. Então, gente, geralmente a gente estabelece que vai submeter um conflito à arbitragem pela convenção de arbitragem, que é o gênero, né? Tem duas espécies de convenção de arbitragem, que é a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. A cláusula compromissória é uma cláusula que fica inserida num contrato, mas nós não temos um contrato com, né, o fisco. Não dá para ter cláusula compromissória na arbitragem tributária. Dá para ter em um monte de outras arbitragens, né? Você vai brigar uma arbitragem comercial, né? Duas empresas discutindo o cumprimento de um contrato, tem a cláusula compromissória lá. Caso as partes queiram discutir algum tema do contrato, devem se submeter à arbitragem. Então, como seria feita a arbitragem no nosso caso, né, a arbitragem tributária? Pelo compromisso arbitral. Então, depois de posto o conflito, as partes falam, vamos resolver por arbitragem? E celebram esse encontro de vontades por meio do compromisso arbitral. Então, aqui, o artigo 3º do nosso PL fala que isso vai se dar em duas etapas. A primeira seria o fisco falar, a administração falar, bom, fui provocada, acho que esse caso aqui desse contribuinte vale a pena fazer arbitragem. Eu aceito a submissão do conflito para arbitragem. Depois que as partes têm essa aceitação, né, o projeto de lei prevê que haja posteriormente a celebração do compromisso de arbitragem, né, o compromisso arbitral. E a partir do compromisso arbitral é que haveria os efeitos, né, gente? Pelo que eu estou lendo aqui. Exato. Aí, o que eu estou trazendo para a discussão é o seguinte: quando o fisco se manifesta, isso já faz parte do encontro de vontades das partes de escolher a arbitragem como forma de solução de conflitos. Então, se a gente espera o compromisso arbitral ser assinado pelas partes, para daí trazerem os efeitos, por exemplo, de interrupção da prescrição, né, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a gente está falando de um tempo muito, muito, muito lá na frente, né? Então, qual que é a natureza jurídica desse ato de aceitação do fisco da arbitragem? Ou o ato que rejeita a arbitragem, porque o fisco pode não aceitar. Então, eu acho que a gente teria que dar um status de ato administrativo para essa aceitação. E esse ato, na minha maneira de ver, integra o próprio compromisso arbitral. E aí os efeitos, né, de suspensão de exigibilidade do crédito, interrupção da prescrição, deveriam contar com o marco temporal, não a assinatura do compromisso arbitral, que é o que consta do PL, mas sim a mera aceitação da administração pública pela arbitragem. Por quê, gente? Porque na hora que a gente vai compor um tribunal arbitral, o compromisso arbitral ele só é assinado quando está todo mundo já pronto para fazer arbitragem. Isso pode demorar meses, né? Pelo menos é o que está escrito aqui no nosso PL. Porque também tem isso, tem um documento que chama termo de arbitragem. O termo de arbitragem é como se fosse um negócio jurídico processual que vai reger as regras da arbitragem. Mas aqui no nosso PL, ele é tratado como um compromisso arbitral. Então, tem alguns institutos que, na arbitragem
convencional, a comercial, eles não são exatamente os termos que são utilizados no nosso PL. Mas considerando que o compromisso arbitral aqui do nosso PL, ele é considerado pronto e acabado, quando o tribunal arbitral já está formado, imaginem vocês que, sei lá, no começo de 2024, o fisco aceita a arbitragem, mas só vai conseguir assinar o compromisso arbitral em junho de 2024. É muito factível que demore tudo isso para assinar, né? E aí, meu crédito vai ficar lá sem estar suspenso, né? A exigibilidade do, do tributo, né? Então, é muito instável, é muita insegurança para o contribuinte. Foi dessa maneira que eu entendi. Tem uma dúvida aqui da Florência. A gente responde agora. Fica à vontade. Eu só preciso ver aqui, porque desapareceu para mim. Espera aí. Chat, achei. Tem uma dúvida entre a aceitação da submissão e a assinatura. Qualquer das partes pode desistir? Então, normalmente, as partes assinam depois que elas aceitam a arbitragem, né? Então, o compromisso arbitral, elas fixam as regras da arbitragem, assinam esse compromisso, é como se fosse um contrato dizendo que aquele litígio vai ser resolvido pela arbitragem. A aceitação é anterior à assinatura desse termo, né? Desse compromisso. As partes até podem desistir, mas, na verdade, o fisco deveria fundamentar o seu ato, né, de desistência. E, eventualmente, se o contribuinte desistir, me parece que caberia aí uma determinação judicial para que houvesse a arbitragem. Mas aí é uma discussão que mistura Poder Judiciário e arbitragem, que a gente já avança, né? Mas sim, Florência, não sei se eu consegui responder sua pergunta. Na verdade, desculpa, bom dia a todas e todas. Na verdade, a minha dúvida seria porque tem duas fases, certo? A fase preliminar é a aceitação, a submissão do litígio. E a segunda fase é a assinatura do termo, né, do compromisso arbitral. Então, seria entre essas duas fases a minha dúvida, porque isso cria um impacto grande em termos na área tributária, porque se ele pode desistir, eu acho que seria coerente, se ele puder desistir entre a primeira fase e a segunda, eu acho coerente que a suspensão da exigibilidade só ocorra na segunda com a assinatura do compromisso arbitral. Agora, se a partir da aceitação do requerimento ele já não puder desistir, aí sim eu acho que nós poderíamos eventualmente trazer para essa fase preliminar. Se não, eu acho temerário, porque o que a gente percebe muitas vezes é que a parte pode simplesmente dizer que aceita para ganhar tempo para obter a suspensão da exigibilidade e depois ela desiste e vai haver um prejuízo para a fazenda porque ela pediu a suspensão da exigibilidade, obteve, na verdade, nessa fase preliminar, e depois, na hora da assinatura do compromisso arbitral, ela desiste, e ela já obteve, talvez, o que ela queria naquela fase preliminar. Então, aí eu acho que não seria coerente se houvesse essa possibilidade de existência nessa fase preliminar, acho que não seria coerente a suspensão da exigibilidade antes da assinatura do compromisso arbitral. Por isso que eu fiz esse questionamento. Eu acho que me parece que foi essa a razão, né, da disposição legislativa ser nesse sentido, Florência. Eu estou aqui só pensando do ponto de vista do contribuinte, né, e da falta de segurança que me pareceria ter que esperar tanto tempo, né, até a formação do tribunal arbitral, até a assinatura do compromisso arbitral, para que houvesse os efeitos que beneficiariam o contribuinte. Mas sim, tem os dois lados para a gente ponderar. E assim, pode falar. Não, eu só queria fazer um ponto, mas pode concluir, Ana. Fica à vontade. Na verdade, eu acho que eu já concluí. Deixa eu só terminar aqui, ver se tem alguma outra coisa sobre esse tema que eu queria dizer.
Então, a segurança para o contribuinte, caso haja a desistência do fisco, seria que essa desistência, ela também é um ato administrativo, teria que ser fundamentado, justificado, certo? E aí é possível questionar essa justificativa, essa fundamentação judicialmente. Do lado do contribuinte, me parece que a arma que o fisco teria era a execução fiscal. E aí tenta retroagir, né? Acho que não sei se teria um prejuízo exatamente aí. Não sei, gente, falando aí do ponto de vista tributário. O que nós estamos vendo aqui, e é o que enriquece muito o nosso debate para a nossa percepção, é exatamente essa discussão, um reflexo para o fisco e um reflexo para o contribuinte. A professora Florência, que inclusive é do Mulheres no Tributário, ela está trazendo uma perspectiva do fisco, porque ela é procuradora do Estado do Amazonas. E a professora Ana está dizendo, olha, mas se entre a aceitação do termo e a assinatura do compromisso arbitral passam-se 6 meses, 1 ano, 3, 4, 5, quer seja um mês, né, Ana, para um contribuinte que está sendo executado, que está sofrendo ali, que está com diversos problemas, pode ser muito tempo. Então, como lidar com esse lapso temporal? Eu acho que a nossa discussão é essa, porque a partir da assinatura do compromisso arbitral, aí é que a gente pula para o artigo 5º, parágrafo 2º, o texto de lei diz que a assinatura do compromisso arbitral interrompe a prescrição, né? Então, isso é um elemento muito relevante para todos nós, e a discussão que nós estamos tendo aqui mais especificamente é sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em relação a esse marco temporal da arbitragem. E esse tema ele está sendo tratado no PLP 124, que é o projeto de lei que regulamenta o Código Tributário Nacional e que também será objeto das nossas abordagens aqui nesta série. Mariana, eu sei que você quer complementar aqui. Não, Ana, era isso que eu ia falar. Eu acho que a gente não pode desassociar a discussão das alterações que o PLP 124 visa promover. Tem muita gente perguntando se o PL 2486 insere disposição no sentido de que a arbitragem ou a instauração suspende a exigibilidade do crédito tributário, e a resposta é não. Quem traz essa alteração é o PLP 124. O PLP 124 ele traz disposição específica no sentido de incluir a instauração da arbitragem quando da nomeação dos árbitros como causa de suspensão do crédito tributário, tá? Então, assim, eu estou entendendo que o ideal do PLP 124 seja trazer a suspensão do crédito. Quando ele fala em instauração da arbitragem, aí a gente tem algumas interpretações possíveis aqui, né? Instauração da arbitragem, para mim, ela acontece quando da assinatura do compromisso arbitral, tá? Eu acho que ato administrativo e aceitação é uma etapa anterior, então firmou o compromisso arbitral, aí ele fala também quando da nomeação do árbitro, ou seja, ele vai além e fala da formação do tribunal arbitral. Eu não gosto dessa redação pelo mesmo motivo que vocês estão falando, porque eu acho que não está claro quando a gente tem ali o termo inicial da suspensão do crédito tributário, tá? Eu entendo que assinou o compromisso arbitral, o crédito tributário está suspenso. Então, já que a gente está falando de aqui proposituras de melhoria, puxando aqui um pouquinho, né, Thalita, da discussão também para o PLP 124, eu seria um pouco mais específica em dizer que suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do 151 do CTN quando a gente tem a assinatura, a instauração da arbitragem, eu acho que fica muito vago, né? Tudo bem, a Lei 9.307, que é a Lei Brasileira de Arbitragem, ela tem aplicação subsidiária, né? Então, a gente poderia colar a regra da Lei Brasileira de Arbitragem, mas eu colocaria aqui de forma bem mais específica, sabe? Acho que o que abunda não prejudica, como diz o meu sócio. Eu acho que aqui a gente tem que ser bem claro, sob pena de evitar quaisquer discussões, né, futuras de ilegalidade, inconstitucionalidade, o que quer que seja. Um dos debates à época da construção desses textos de lei, que foi feito por um grupo muito heterogêneo, né? Válido dizer que esses PLs essa subcomissão foi formada por jogadores de diversas frentes, né? Advocacia privada, advocacia pública federal, Receita Federal, CARF, enfim. Mas também vale lembrar que esse é um PL estrutural, né?
é um PL que vai servir de base para todos os entes públicos. Então, talvez aqui, Mariana, talvez, tá? Eu estou pensando alto, tenha tido uma ideia de deixar um pouco em aberto para que os entes públicos tenham condições de criar a sua própria regulamentação e delimitar melhor o seu marco temporal ali. Pode ser, a professora Florença está falando que teria que ser Eu não, mesmo. não, eu não gosto de deixar em aberto, Thalita. Eu acho que a lei nacional ela deveria dispor e o ato administrativo deveria seguir. Não, eu não estou dizendo assim o que não é uma opinião Sim, pessoal. Entendeu? Eu estou sim, eu dizendo que entendo. tenha acontecido tenha sido uma possibilidade de deixar uma liberdade para os entes públicos, né? Uhum, E lembrando que nós estamos tratando de um PL que pela primeira vez está chegando aqui com uma matéria nova. E acho que o que a professora Florência falou é que isso teria que ser tratado no CTN, né, professora Florência, porque é uma matéria, né, e que teria que ser tratada por uma lei complementar. Mas, enfim, vamos É passar. exatamente o que eu quis dizer. Foi só que, quando eu disse que tinha previsão, eu quis dizer que era no CTN, justamente porque no projeto tem uma previsão de alteração do artigo 151, até respondendo o que o Fred falou, que o rol é taxativo. Então, por isso, justamente que precisava ter uma alteração no próprio CTN, que é ele que é o competente para tratar das causas de suspensão de exigibilidade, e no projeto, no 124, que é o que altera as normas gerais, ele justamente inclui uma disposição sobre a suspensão da exigibilidade nos casos da arbitragem. Foi isso só que eu quis mencionar. Perfeito, obrigada, Flor. Vamos dar sequência aqui. Então, nós falamos aqui agora do compromisso, dessa distinção, que foi muito bem apontada pela Ana, que tem, né, que já Thalita, tem posso fala fazer um comentário muito rápido? Eu acho todos. que pode ajudar a nossa discussão o artigo 19 da Lei de Arbitragem, né? Que fala que é instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro ou pelos árbitros. Então, na verdade, a gente tem uma definição do que seja instituição de arbitragem, que a gente pode copiar e colar, né? Mas a assinatura do compromisso arbitral é outra coisa. Porque o árbitro pode aceitar e assinar daqui 3 meses, 4, 6 meses, entendeu? Então, o meu problema é de vincular os efeitos da instituição de arbitragem à assinatura do compromisso, que para mim é difícil. Não sei, depois a gente pode conversar mais sobre isso, eu posso até reformular aqui a minha crítica. Perfeito. É bom ter essa sua perspectiva pragmática, Ana. Então, uma coisa é ele aceitar, outra coisa é ele assinar o compromisso arbitral. E isso, no mundo real, a gente pode ter um lapso temporal muito grande. Perfeita, perfeito. Excelente. Vamos para o próximo ponto aqui. E, bom, a gente já falou um pouco dos reflexos da suspensão da exigibilidade, da interrupção do prazo prescricional, que também a interrupção do prazo foi mencionada aqui nesse projeto de lei. Vamos passar agora para o item seguinte aqui, aonde a gente tem uma abordagem aqui, professora Ana, deixa eu passar essa bola para você, aonde a gente dispõe sobre as condições formais e materiais desse projeto de lei. O que você pode contar para a gente? O que são as condições formais e o que são essas condições materiais? Primeira coisa, para a gente entender. Aqui é o artigo 4º, né? É o artigo 4º. Então, o PL traz como sendo algumas condições para a procedibilidade da arbitragem tributária, vamos dizer assim, né? Então, tem algumas vedações, né? Por exemplo, é vedada a arbitragem por equidade. Equidade é aquela forma de julgamento que não segue necessariamente a lei. E isso é um pouco complicado mesmo. Eu concordo com essa vedação, porque as partes precisam expressamente concordar, e isso já no processo civil, a arbitragem normal já é difícil, né? Apesar de ter as partes terem essa liberdade. Mas o ideal é que haja ali uma correspondência ipsis literis, né, com a lei, né, o julgamento seja secundum legem, né, porque às vezes o julgamento por equidade pode até estar errado, mas pode até ser contra a legem, né.
Uma outra vedação com que eu também faço coro, né, me associo, é com relação à língua, né, a arbitragem vai ter que ser em português, né, está escrito aqui. Vai ser institucional, também faz sentido que seja um processo público, em câmara credenciada, não em qualquer câmara, né? Porque são muitas as câmaras que recebem os autos da arbitragem, são como se fossem os cartórios da arbitragem, né? Muitos centros de arbitragem fazem esse trabalho. E tem centros com mais prestígio, que tem um corpo de árbitros que estão estudando, né? Árbitros que estão ali preocupados com sua atualização, que têm regulamentos estão sempre sendo atualizados com as melhores práticas nacionais e internacionais, e tem centros que não estão tão preocupados com essas matérias importantes, então é preciso distingui-los, né? Então, tudo isso são preocupações muito válidas aqui do artigo 4º. Contudo, tem algumas outras vedações sobre as quais eu realmente tenho algumas dúvidas. Por exemplo, os tribunais deverão, essa aqui é a mais difícil, né? Seguir os julgamentos que são julgamentos colegiados de acordo com o nosso sistema nacional de precedentes, né? E aqui eu Isso está realmente... no artigo 4º, Ana? O artigo Está 4º? no Uai, o artigo... quarto, está no artigo, está na segunda... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, é que eu Pois. estou já com as emendas, o meu texto do projeto está um pouco tumultuado, perdão. Assim, é como se fosse razão de decidir dos árbitros. Na verdade, não está errado, né? Porque o 927 faz parte das leis brasileiras, e as leis brasileiras elas são aplicáveis ao processo tributário, né? Também, e a arbitragem também. A dificuldade que eu tenho é do árbitro seguir os precedentes. E aí eu acho que talvez seja outro artigo, não sei se vocês já querem antecipar essa discussão, que talvez acho que seja uma das discussões mais importantes, né? Porque a gente tem uma divergência aqui. Sigo, Thalita, o que você acha? Claro, vamos aproveitar o gancho já. Fica à Tá bom. vontade. Então, mais para frente, né? Lá no artigo 4º, né? No artigo 4º, depois tem o artigo 19, inciso 10, o artigo 20, 21, que falam sobre a necessidade dos árbitros seguirem os precedentes judiciais, né? Inclusive, se os árbitros julgarem contra aquilo que foi decidido pela CJ, pela STF, em regime de repetitivo, né, tal, isso é causa de anulação de sentença arbitral, né? Então, aqui são muitas das considerações que eu queria fazer, vou fazer bem rapidamente para dar tempo de ouvir a parte, a Mari, né, a Thalita, que tem outras posições. Na verdade, a primeira coisa que eu queria trazer a jurisdição arbitral e a estatal são diferentes, elas não têm hierarquia entre si, né? Eu falei isso no comecinho da apresentação da arbitragem, porque tinha essa importância, né? O árbitro julga sem ter que dar satisfação para o Poder Judiciário, né? Em tributário é diferente. Pode ser, gente. Realmente pode ser muito diferente atuar em tributário e perceber que existem julgamentos que devem valer para todos, e isso já é uma prática que vocês já têm mais no tributário e tal. Mas no processo civil, nas arbitragens comerciais, há essa grande divisão, né? Mas os árbitros não vão fazer nada com os precedentes, eles não vão nem olhar que tem uma decisão nesse sentido? Vão. Isso pode ser razão de fundamentação das decisões, mas não necessariamente eles têm que estar atrelados, vinculados a essas decisões, né? Primeiro porque não tem hierarquia entre as jurisdições. Eles têm independência e autonomia, né? O árbitro não tem que dar satisfação ao Poder Judiciário. Mas eu também acho, né, que o sistema de precedentes, quando ele se diz vinculativo, tem um problema aí de constitucionalidade, né? Então, tem alguns processualistas que defendem essa tese, no sentido de que se tivesse função legislativa para o Poder Judiciário, a Constituição deveria atribuir expressamente, assim como fez no caso da súmula vinculante, né? Então, para essa corrente, né, a qual eu me filio, o que torna vinculativo para os tribunais? E para os árbitros também? Súmula vinculante? Decisão em ADIM, que retira a norma do ordenamento jurídico? Isso sim, isso sem dúvida. Mas e a decisão do STJ, que fizeram um tema lá, tem 2.000 temas, tem mais temas do que artigos de lei do Código Civil e do Código de Processo. O árbitro tem que se ater a esse tema? Me parece que não. Me parece que não por conta da independência das instâncias, né? E das jurisdições, vamos dizer assim. Então, o RESP e o RE repetitivos e tal, eles têm uma função dentro dos tribunais, né? Como instrumento de uniformização interna de jurisprudência do STJ e do STF, né? Então, as teses firmadas ali,
resolvem os casos concretos, porque os tribunais eles são tribunais de recursos. Assim fala a Constituição. Não são tribunais de teses, né? Mas o CPC disse que os tribunais podem fixar teses. E aí a gente tem esse problema de constitucionalidade, a que eu me referi. Então, e esse mesmo raciocínio também se vale, também se transporta para o IAC, para o IRDR, cujas teses firmadas ali vinculam os tribunais estaduais que as emitiram, né? Então, o CPC não tem condão, não pode dizer que as decisões proferidas pelos tribunais vinculam, né? O que vincula é a súmula vinculante, que tem força de lei pelo comando do 103A. E aí, então, se nem juízes e tribunais estão vinculados, na nossa perspectiva, às decisões emitidas por outros tribunais, porque podem fazer o distinguishing, né? Podem dizer, nesse caso aqui não se aplica, né? Por mil razões, porque nesse caso aqui eu tenho uma situação de fato diferente e tal. O árbitro também não está vinculado a essas decisões judiciais, né? Tem que considerar para fundamentar a decisão, porque a fundamentação da decisão é uma das causas de anulação da sentença arbitral pelo 32 da lei de arbitragem. Então, óbvio que tem que ter fundamentação, né? Senão isso pode ser questionado no judiciário posteriormente por meio de ação anulatória, né? Mas o PL, quando prevê que se o árbitro não se vincular aos precedentes judiciais, isso é causa de anulação de sentença arbitral, aí ele impede que haja esse distinguishing, impede que haja essa liberdade, essa autonomia que o sistema confere ao árbitro. E só para fazer uma complementação, e aí já termino minha fala, o artigo 20 do PL fala sobre a possibilidade da prolação de uma sentença complementar à arbitral pelo juiz togado. Gente, isso mistura muitas instâncias, mistura muitas jurisdições, sabe? Como é que tem que acontecer se na sentença arbitral o árbitro esquecer de falar algum tema da arbitragem tributária? Tem que fazer uma petição que se chama pedido de esclarecimentos. É como se fosse um embargo de declaração. Seria o único recurso cabível na arbitragem, porque não se cabe recurso na arbitragem, né? A sentença arbitral, ela faz coisa julgada, pronta e acabada, né? Se tiver algum vício, você discute, um vício formal, discute-se em ação anulatória no judiciário. Mas o judiciário não revê decisão arbitral. Ele simplesmente trata de aspectos formais. Então, caso haja uma omissão na sentença arbitral, o certo é poder fazer pedido de esclarecimentos para o árbitro complementar a decisão dele, mas nunca para o judiciário. Então, aqui no 20, a gente tem realmente um problema de mistura das instâncias, né? E o 21, que fala que poderia ter modulação de efeitos, né, na sentença arbitral. E eu entendo que a modulação de efeitos, ela só pode ser feita antes da sentença transitar em julgado, né? Se a sentença arbitral já transitou em julgado, né, aí vai ter que se desconstituir via ação anulatória ou via ação rescisória nos 2 anos sequentes. A anulatória da arbitragem tem 180 dias para desconstituir, mas a rescisória tem 2 anos, né? E por 2 motivos, né? A modulação tem que ter esse limite. Primeiro, porque não tem subordinação do juiz arbitral ao estatal. E depois, porque a modulação dos efeitos, né? A modulação tem efeitos ex nunc, né? Então, não retroage, pelo menos não deveria, né? Então, aí que seriam meus pontos. Eu não sei se me fiz entender, posso repetir aqui algum tema que possa ter ficado um pouco sem esclarecer. Mariana? Esse é um ponto muito palpitante, né, Ana? Especialmente aqui, eu sei que para você é um ponto que mexe com você. Mariana, gostaríamos de te ouvir. Olha, eu acho que o problema do artigo 21 é muito fácil de resolver, eu também não gosto dele, eu não acho que deve haver complementação pelo Poder Judiciário, né? Eu acho que existe um esvaziamento do juízo arbitral muito grande quando se prevê algo nesse sentido, e um descasamento entre o PL 2486 e a 9.307, que é a lei de arbitragem, que tem aplicação subsidiária de forma expressa no próprio PL, né? Agora, um ponto que é muito sensível, e assim, eu concordo com a Ana, mas assim, como eu atuo no tributário, eu tendo a... Talvez seja o caso da gente melhorar, desvincular totalmente ao sistema de precedentes. Eu acho muito sensível. Porque em matéria de tributo, primeiro que sistema de precedentes ele tem força, né? Tirando súmula, não só súmula, mas assim, julgamentos em... Uai, caiu? Ah, não, tá aqui. Julgamentos em repercussão geral e repetitivos do STJ, a gente sabe que
no tributário eles têm, assim, muita força, né? Os posicionamentos vinculantes, sejam administrativos ou judiciais, eles regem o nosso sistema tributário como um todo, eles facilitam julgamentos, eles uniformizam entendimentos, está dentro do que a gente até propõe aqui no MT, em outros fóruns, né? Nessa etapa de transição do sistema tributário atual para um novo. Então, eu acho muito complicado e muito sensível a gente trabalhar com uma jurisdição arbitral tributária aduaneira que se desvincule completamente dos precedentes em matéria tributária. Tá? Eu já até antevejo alguns planejamentos muito estratégicos, porque o contribuinte é muito criativo, né? Eu não quero pagar IPI na revenda, eu vou suscitar uma arbitragem, porque vai que um árbitro diz que eu não preciso pagar, né? Estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, dentre vários outros que a gente pode considerar. Então, assim, eu realmente acho muito sensível. Eu confesso para vocês que, para hoje, eu não preparei um discurso ou uma proposta de melhoria ou de vinculação, se é que é possível, sem que a gente afronte a lei brasileira de arbitragem, mas, assim, do ponto de vista prático, eu acho que não funciona, tá? Então, assim, vou ficar devendo uma proposta, já fiquei devendo no IASP, mas eu ainda não parei para pensar como é que a gente poderia construir isso de uma forma que funcione para a prática tributária, mantendo-se ali a conexão com o juízo arbitral e como ele nasce e é regulamentado pela 9.307. Eu não tenho uma resposta para isso, mas eu acho que sem vincular, Ana, não vai funcionar. Não vai. Só para trazer uma informação, né? Esses projetos de lei, esses 7 projetos de lei, um dos pilares desses 5 desses pilares, Ana, é a observância dos precedentes. Isso porque, em matéria tributária, nós temos aí porque, né, nós do tributário a gente tem aspas, né, de um lado o contribuinte, de outro lado o ente público. Então, a gente tem avalanches de demandas sobre o mesmo tema. Então, e um problema que a gente vive muito grande hoje, Ana, que talvez aí são opiniões, são palpites, tenha se desejado evitar com a mediação e arbitragem, Ana, é um descasamento entre decisões, entende, do judiciário com as decisões em matéria de arbitragem e mediação. Isso porque, Ana, e só para te contar, os tribunais administrativos hoje, brasileiros, municípios, estados e União, não há esta obrigatoriedade na lei destes tribunais de observância dos precedentes. Então, isso gera e eu vou usar o termo aqui que é mais conveniente, uma elevação da litigiosidade e uma demora nessa solução dos litígios, que é muito prejudicial e que é algo que a gente buscou evitar muito com todo essa construção do PL. Mas é extremamente valioso para nós do tributário conhecer a opinião, a percepção de alguém que já vive tudo isso e que, né, tem uma percepção ampla da arbitragem que para nós é algo, pelo menos eu digo que por mim, que é algo muito novo. Thalita, posso fazer só uma sugestão para a gente pensar, já que a gente está aqui, né? E se a gente situasse as questões tributárias, né, que já tivessem sido objeto de precedentes da arbitragem tributária, situasse da arbitragem tributária essas questões? Porque aí a gente preservaria as instâncias, né? Olha, você pode levar para a arbitragem tributária tudo que não for dizer respeito a nada que tiver sido discutido pelos tribunais superiores em regime de repetitivo, né? E tiver... É possível isso? Restringe demais? Olha só, eu estou só pensando alto aqui também, pensando com você. Mas eu talvez isso tolhesse um dos propósitos da lei, que seria a redução uma aceleração, criar celeridade na solução dos litígios, né? Não sei, estou pensando alto aqui, entendeu? Porque a gente tiraria um universo muito grande, ainda que talvez, me parece que a arbitragem, aí, Ana, talvez você possa nos ajudar, ela faria muito maior sentido para as demandas de um grau de complexidade técnica e especificidade muito pontuais do tributário, né? Porque como é algo
tem que ser algo consensual, desejado por ambos, né? Contribuinte e fazenda pública ali, eu vou usar o termo genérico fazenda pública, este desejo, talvez ele seja impulsionado com a necessidade de um olhar muito técnico para uma questão muito específica. Mas só para lembrar aqui que, olha só, Ana, o parágrafo 3º do artigo 1º diz que esta lei poderá ser aplicada à cobrança de valores devidos a conselhos profissionais e à Ordem dos Advogados do Brasil. Por que disso aí também, né? Os conselhos profissionais que se submetem à lei de execuções fiscais, há um excesso de demanda destes entes no judiciário, entendeu, Ana? Então, acho que o propósito também é tirar muito do judicial isso que Perfeito, entende perfeito. opções e vai entendendo tudo aqui, né? Podemos seguir? Mariana, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, não, podemos seguir. Tá. Agora vamos já, estamos nos encaminhando aqui de certa maneira para o fim, porque a gente passou por as questões mais palpitantes aqui, penso eu. Eu queria ouvi-las um pouquinho, agora um bate-papo muito informal, uma fala simples, Ana e Mariana, sobre o que seriam as etapas. Conta para a gente o que seriam as etapas dessa arbitragem tributária e aduaneira, prazos, como que isso funciona. Porque a ideia é uma solução muito mais célere e muito mais simples. E o que seria essa simplicidade? Como ela é traduzida em etapas e prazos? Ana, você quer falar? Porque eu entendo, pode falar, porque eu entendo que neste caso o PL é muito parecido com as etapas da arbitragem convencional, tá? Pelo menos tentou-se fazer algo no sentido de celeridade, no sentido de etapas muito parecidos. E aí, se você quiser, depois eu abordo algumas questões aqui. Eu só queria falar um pouquinho, até posso abrir, Ana, e você segue, que aqui, como foi muito debatido, a gente tem a figura do ato administrativo, que na arbitragem da 9.307 a gente não tem, né? A Ana trouxe bem a forma ali de manifestação de vontade das partes, né? Quando a gente fala em arbitragem comercial, a gente está falando de dois entes privados, né? Sem considerar ali arbitragens com a administração pública, da qual a arbitragem tributária é uma espécie, tá? Aqui, como a gente não tem cláusula compromissória, a gente não faz contrato para pagar tributo, quer dizer, na transação a gente faz, né? E, enfim, eu tenho estudado e pensado em bastante coisa para escrever sobre isso, que seria, depois a gente discute, que eu acho que não é tema daqui, mas a hipótese de se aventar uma transação, uma arbitragem num contexto de uma proposta individual de transação, depois a gente evolui mais com isso, mas via de regra a gente não tem contrato para pagar tributo, né? O fisco não manda o contrato e fala, Thalita, assine aqui e me pague seu IPVA, né? É o lançamento de ofício, ou o lançamento por homologação, a depender do tipo de tributo e da materialidade, né? O ato administrativo, que é a etapa que eu considero inaugural aqui na arbitragem tributária, para mim, ela reflete de forma irrevogável a manifestação e restrita manifestação de vontade do fisco, tá? Então, assim, saiu um ato administrativo, a PGFN entendeu que XYZ matérias são discutidas pela arbitragem, ela já manifestou a vontade dela, tá? O fisco vai lá, adere a este ato naquela matéria que lhe interessa e lhe cabe, e a partir daí a gente teria, com todas as discussões de agora a pouco, a assinatura do compromisso arbitral, né? Depois da assinatura do compromisso arbitral, aí, Ana, eu vou passar para você falar um pouco de formação do tribunal arbitral, né? E depois eu acho legal também, Thalita, a gente falar um pouco de qualificação de árbitros, é um tema Sim, Vamos que eu acho deixar isso bacana, encerrar tá essa parte. bom? E mesmo Fica à porque, né, vontade, Ana. Oi? que a participação dos árbitros, os árbitros aqui, é um novo campo que abre para a É, advocacia, né? sim. E só lembrando aqui, eu não sei se ficou tão claro na nossa conversa, que a fazenda pública, para colocarmos a todos na mesma página, estabelecerá por ato próprio o rol de hipóteses na cabível arbitragem. Então, diferente, né, Ana, da arbitragem privada, aqui a gente tem a fazenda pública vai dizer a quais temas ela se sujeita à arbitragem.
Então, não é todo e qualquer tema, toda e qualquer discussão, e é muito plausível isso, que se submeterá à arbitragem. Ana Nery, por favor, nos conte aí das etapas, procedimentos, tempos da arbitragem tributária. Então, aqui no capítulo 5, né, no artigo 9º, tem algumas fases que são pré-estabelecidas pelo PL. Então, a primeira coisa é o prazo mínimo de 60 dias úteis para 30 resposta dias. às alegações iniciais. Geralmente é o prazo mesmo que Uhum. se usa, né? E tem alegações iniciais da parte requerente e resposta às alegações iniciais da parte requerida. Geralmente, na arbitragem, as partes pedem para que haja essa similitude de prazos. Então, o réu poderia, o requerido poderia pedir esses 60 dias ou menos, né? Mas aqui a lei falou só das alegações iniciais, é uma ideia. Agora, gente, prazo máximo de 12 meses para apresentação de sentença, achei meio rápido. Porque, Mesmo com a possibilidade de prorrogação justificada? então, 2 anos parece mais factível, porque, Incrível. fica bem, 2 meses para falar em alegações iniciais, 2 meses para falar em resposta, já deu 4, né? De 12 meses. Depois vai se abrir réplica, tréplica, geralmente tem, aqui não está escrito, mas na arbitragem convencional tem réplica, tréplica, que geralmente se pede menos dias, 30 dias, e aí já daria mais um mês, né? Prazos subsequentes. Depois a gente teria uma decisão saneadora, né, para dizer se vai ter instrução probatória ou não. Se tiver instrução probatória, se tiver perícia, se tiver, né, alguém técnico falando aí, nós vamos pelo menos mais uns 2, 3 meses de perícia, né? Aí tem prazo para alegações finais, que geralmente se pede 60 dias, é a prática, não está na lei, né? Pelo menos não como recorde. Já somei aí, assim, sem nem respirar para esperar o final de semana, já somamos aí uns 6, 7 meses, né? Só desses prazos, assim, bem delimitados. Um ano é bem pouco, eu acho. Eu acho que 20, 24 meses é bem mais factível. E qual é o meu medo? É causa de anulação da sentença arbitral se o árbitro não julgar nesse período. Então, assim, começa a ter aquele desespero do árbitro que não quer ser anulada, né? E correr atrás do tempo para poder julgar rapidamente, às vezes. Não tem ali uma percepção completa do conteúdo complexo que está sendo discutido em arbitragem, né? Então, me preocupei um pouco com isso, para ser sincera. A definição da materialidade, né, no tributário, ela é muito, às vezes, ela é muito difícil, né? Mas eu acho, Ana, que a ideia de trazer uma proposta de celeridade, que talvez, obviamente, como você disse, não se coaduna ali com o dia a dia da arbitragem comercial, eu acho que a gente colou essa ideia lá de fora, tá? O prazo médio de resolução de conflitos em matéria tributária pela via da arbitragem em Portugal é 4 meses. Tá? Lá eles têm um CAAD, né? O procedimento deles é um pouco diferente do nosso, mas assim, a média, obviamente que isso é uma média, né? Eu não sei te dizer no detalhe em quanto tempo se julgam conflitos mais complexos pela via arbitral, com certeza não é 4 meses, né? Mas eu ouso dizer, pelo que eu estudei, que também não são 2 anos. Mas, assim, ainda que a gente considere 24 meses como um prazo factível, eu acho que é um avanço se a gente considerar que na jurisdição estatal a gente passa, tirando o mandado de segurança, que tem uma tramitação e uma instrução mais simples, a gente passa anos a fio discutindo uma causa, né? Diluindo o custo do cliente no tempo, fazendo com que nós, advogados, sejamos caros e que no final do dia o benefício não seja é, um benefício tão efetivo assim quando ele não é nulo, né? Se a gente perde a ação toda, a gente ainda tem um risco de sucumbência, ou seja, a gente ainda tem um ônus adicional, né? Além de todo o custo diluído do pagamento de advogados, de custas e tudo mais ao longo do processo. Então, assim, eu não vou mentir para você, eu adoraria que fosse menos de 24 meses, mas eu acho 24 meses legal e factível. Se você nos diz pela tua experiência que 24 meses é factível, eu acho que ainda é vantajoso pensar em 24 meses nas discussões em matéria tributária, viu, Ana? Podia ser melhor, mas 2 anos é muito melhor do que a gente tem hoje. É isso, não E é? 12 vezes, assim, os 24, a prorrogação desses 12 é
justificável, né? Desde que justificável. Mas aí eu volto mais uma vez. A proposta sempre foi a redução da litigiosidade, a celeridade das atuações. Mas, enfim, Ana, é só um comentário aqui, a experiência da arbitragem é sua nesse quesito. Mas é bem interessante ter essa preocupação com a celeridade, né? Eu acho que isso vem em benefício do Instituto, claro, né? E no fim a gente conta nos dedos aqueles que são superiores a 3, 4 anos, né? No fim é isso. Mas Exato. na arbitragem convencional, na lei da arbitragem, né, de 96, a gente tem o prazo máximo para sentenciar, né? Então, são 60 dias para prolação da sentença quando o processo já está pronto para isso, né? Aí sim também é um prazo que deve ser respeitado pelos árbitros, sob pena de anulação da sentença, né? Eu vou pedir para vocês duas, nós já passamos um pouquinho do nosso tempo, mas eu acho que é muito importante vocês dizerem algumas palavras sobre os custos da arbitragem, e aí talvez seja bom a Ana nos trazer a sua experiência sobre isso e o que você visualiza, você esperaria para o tributário, e depois eu já jogo a bola para a professora Mariana, e se a Ana, obviamente, quiser comentar, sobre a Câmara, e nós queremos te ouvir, Ana, sobre a Câmara Arbitral e os árbitros, que, lembrando, é uma nova possibilidade de atuação, né? Por gentileza, Ana. Sobre os custos da arbitragem, né, geralmente são dois, né? Os custos administrativos, que a Câmara recolhe, né? Então, para secretariar e exercer essas funções, né, de andamento, né, de cartório, por exemplo, do juiz arbitral, a Câmara cobra um valor, uma taxa administrativa, que é fixa, mas tem um valor de instauração da arbitragem que está ligado ao percentual do conteúdo econômico da causa. É um percentual em cima do conteúdo econômico com valor máximo, né, um teto. Então, tem esses dois custos e tem o valor dos honorários dos árbitros também. Cada Câmara tem a sua forma de cobrança, né? Em muitas arbitragens a gente vê o investimento de terceiros, né? O patrocínio né, investimento de terceiros para que aquela financiamento de terceiros, né, para arbitragem. E aí, vamos dizer, entra lá um financiador, o financiador tem que avisar, a parte tem que avisar que as despesas estão sendo financiadas por tal entidade, porque os árbitros também têm que fazer um conflito de interesses, né? Tem que fazer revelações a respeito desse financiador. Não pode incidir ali nos aspectos de suspeição, impedimento do árbitro, dos juízes, né? E nem naquelas causas, aquelas regras nas diretrizes internacionais que poderiam afastar ali os árbitros, né? Tem que ter essa checagem. Isso tem sido comum e geralmente, pelo que eu percebi no PL, seria o contribuinte que arcaria com os custos da arbitragem, né? Então, é uma das questões também que se coloca, por exemplo, quando a gente discute arbitragem coletiva, né? A tal da ação civil pública em arbitragem. Quem pagaria os custos também seria o requerente. Me parece que ao final pode ser que haja ali uma condenação, né? Caso o requerente se sagre vencedor, de uma eventual sucumbência, não sucumbência, né? De uma eventual pagamento das custas, dos honorários e tal. Mas eu não sei o quanto que isso é factível, nem na arbitragem coletiva, nem na arbitragem tributária, né? Então, aqui são só algumas questões pontuadas. Perfeito, Ana. Aqui no artigo 10, parágrafo 6º, né, fala que se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, né? Perfeito. Vamos passar agora para a gente encerrar com o capítulo da Câmara Arbitral e dos Árbitros, para que você nos conte, Ana, a sua experiência, e a Mariana nos conta aqui o que traz essa lei e as possibilidades que surgem com a entrada em vigor desse projeto de lei. Quer começar, Mari? Posso começar. Eu vou trazer aqui, bom, falando um pouco sobre o que dispõe o projeto de lei, né, no que diz respeito ali ao regramento das câmaras arbitrais e dos árbitros, né, basicamente o PL 2480 ele desloca para o ato administrativo da Fazenda Pública, aquele mesmo, né, que trata da manifestação de vontade e a concordância do fisco no que se
se refere à discussão de algum conflito pela via arbitral, ele desloca para esse ato os critérios de credenciamento e indicação das câmaras arbitrais, né? E, além disso, ele também desloca para o ato administrativo, e eu particularmente não gosto muito disso, os critérios para eleição dos árbitros. Tá? A lei geral, que seria a lei convertida desse PL 2486, ele só traz alguns requisitos gerais, né? Fala que o árbitro tem que estar no gozo da plena capacidade civil, fala que o árbitro tem que deter conhecimento compatível com a natureza do litígio, que ele não pode ter com as partes ali nenhuma relação que configure impedimento ou suspeição dentro da regra do CPC, tá? Quando ele fala em deter conhecimento compatível com a natureza do litígio, muito se discute sobre ter ou não experiência e atuação na área tributária, né? Ter qualificações acadêmicas tais. O fato de deslocar para o ato administrativo não me parece adequado, tá? Sob pena de termos regras heterogêneas em diferentes entes com relação ao requisito para elegibilidade, para a eleição do árbitro, né? Para que um árbitro se torne elegível a julgar uma causa ali pela via arbitral. Eu gosto mais de pensar numa lei nacional, numa lei geral, falando especificamente desses critérios, sem que o ato administrativo possa alterá-los, né? Sem que possa modificá-los. Esse é o primeiro ponto. Não sei se a Ana concorda comigo. Eu acho que a gente não pode ter uma arbitragem com a Fazenda Nacional em que o árbitro tem que ser mestre, doutor e pós-doutor, e uma arbitragem com a Fazenda estadual ou municipal, que o árbitro tenha que ter somente 2 ou 3 anos de vivência na área tributária. Estou dando um exemplo, tá? Eu acho que o critério deveria ser uniforme e adotável, né, e considerado em todas as arbitragens com todos os entes, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo é entrando na qualificação do árbitro, especificamente, quando ele fala em conhecimento compatível com a natureza do litígio, eu entendo que alguma vivência na área tributária é desejável, né? Para não dizer essencial, tá? Então, quem poderia ser árbitro em matéria tributária? Um advogado que já tenha defendido uma causa complexa sobre aquele tema, que tenha ali tido uma atuação nobre e destacada nos tribunais superiores sobre aquele tema, né? Eu acho que esses são caminhos que a gente poderia construir. E falando um pouco em qualificação acadêmica, os outros 2 PLs, né? Eu não lembro exatamente se era o 42, eu acho que era o 4468, que falava em mestrado, em doutorado, e a gente teria aí uma questão de autorregulação do mercado, né? Uma arbitragem no Mato Grosso, ou no Piauí, ou em Tocantins, eventualmente faria, se a gente seguisse um critério de qualificação acadêmica máxima, faria com que a gente tivesse que importar árbitros de outras regiões do país, sobretudo o Sudeste, que a gente sabe que os grandes polos, né, educacionais, acadêmicos, estão aqui no centro-sul do país. Então, a gente teria aí uma questão um pouco complicada, que talvez até, Ana, você pode falar sobre, aumentaria os custos com a arbitragem. Importar árbitro é legal, mas custa caro. Tem que pagar a passagem do árbitro, tem que pagar o hotel do árbitro, né? Então, talvez uniformizar, relativizando, aí a gente está construindo, tá, gente? A gente não sabe como vai ser ainda, mas criar um mecanismo em que o árbitro tenha que ter alguma experiência e alguma qualificação. Eu não diria tanta qualificação, nem tanta experiência, mas isso está em aberto para a gente debater. Ana, passo a palavra para você dizer o que você acha disso. Então, gente, eu sempre vou lá para a nossa lei geral, né? Sim. O artigo 13 da lei de arbitragem fala assim, ó, pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Por que fala de confiança, né? Que é um aspecto super subjetivo. Porque o juiz togado, ele recebe poderes do Estado e ele presta concurso. Então, de certa maneira, a gente confia no juiz, né? Porque ele está ali numa posição de autoridade. Mas o árbitro, ele pode ser qualquer pessoa. Ele pode, inclusive, não ser da área do direito. Pode ser um contador, né? Por arbitragem tributária. Então, assim, por que ele tem que ter a confiança das partes? Porque existe uma vinculação negocial na arbitragem, porque ela foi pensada originariamente para resolver lides
societárias, comerciais. Então, tendo em vista essa gênese da arbitragem, esses são os parâmetros da arbitragem comercial. Então, a pessoa tem que ser capaz de ter a confiança das partes. Basta isso? Uma das principais vantagens da arbitragem, que a gente já fala assim, nacional e internacionalmente há tantos anos, é a especialidade do tribunal, né? Então, geralmente, nomeia-se árbitro, não qualquer pessoa, né? Mas aquela pessoa que já se debruçou sobre o tema, ou sobre, ou que você tenha confiança no árbitro, porque tem uma carreira sólida, porque tem uma trajetória ilibada, né? Mas é uma questão tão subjetiva quanto o notório saber, né? Por exemplo, para a gente nomear ministros Constitucional, exato. constitucional, né? Então, assim, eu sinceramente acho que a lei não deveria fazer essa distinção, essa escolha, né, sobre a especialidade do árbitro. Até porque, dentro dessa grande característica que é a especialidade do tribunal para julgar uma causa, existem diferenças entre os árbitros. Vou dar um exemplo. Tinha uma causa societária no escritório, era uma compra e venda de empresa, mas tinha uma questão trabalhista. A gente indicou um árbitro que sabia direito trabalhista, mas a causa era societária. O que tem a ver societário com trabalhista? Foi um painel genial, um painel diverso, que teve uma solução muito interessante, porque era interessante discutir a questão trabalhista dentro daquela compra e venda de ações, né? Porque não era só isso, né? Então, assim, os painéis diversos tendem a ter soluções melhores, né? A experiência mostra isso. Então, eu não sei se a gente deveria fazer dentro da lei essa distinção, sabe? Talvez esteja... Desculpa, pode falar, Thalita. Não, perdão, acaba o seu raciocínio, te cortei sem querer, vai lá. Assim, talvez esteja amplo demais o artigo 13 Sim. da arbitragem, né? Talvez você tenha lido e pensado, nossa, mas basta isso? Para as arbitragens comerciais, sim, né? Mas tributária não, Ana. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que considerar alguma experiência, né? O litígio tributário, ele é muito complexo, ele é muito detalhado, a gente tem questões de materialidade, tem questões, assim, muito específicas. Então, eu acho que convém, e aqui eu também não tenho uma resposta pronta, eu acho que convém a gente exigir pela via normativa, alguma vivência prática na matéria relacionada àquele conflito. Eu vou me permitir fazer Como? eu vou fazer algumas ponderações aqui, ouvindo vocês duas, né, e com base nesse nosso contexto já de debate desse PL. E eu quero lembrar primeiro, nós estamos falando de um PL que abrange matéria tributária e aduaneira. De um PL que traz, que tem aí, a gente pode ter uma distinção de complexidade dessas demandas muito grande. Em que sentido? Um tribunal arbitral, né? Árbitros que vão julgar uma questão de PTU, questão de profissões, dessas profissões, regulamentação das profissões, não vai exigir um alto grau de conhecimento. E a gente tem os entes públicos, né? Municípios, estados, Distrito Federal e União Federal, e muitas distinções dentro do país, né? Das regiões, dos estados, dos municípios. Então, penso eu que talvez esta amplitude da lei, desta lei estrutural aqui, ela tenha o condão de viabilizar que distintos entes com distintos graus de dificuldade possam regulamentar, aí sim, a sua lei de arbitragem, mas com uma maior liberdade. E talvez esse texto de lei, talvez, tá, gente? Eu estou pensando aqui, talvez esse texto de lei ele permita uma maior aceitação e utilização da lei de arbitragem por distintos entes. Já que cada ente público ali, eu que sou do interior do Tocantins, né? Imagina o meu município lá de Araguaína vai criar uma lei de arbitragem para resolver questões municipais, de TBI, de PTU. Então, não sei, né? É diferente de uma arbitragem aduaneira ou de uma arbitragem, por exemplo, de uma operação complexa que resultou no dever de pagar um ágio. Então, talvez esta maleabilidade da lei traga este permissivo para aplicação
né, para a viabilização do Instituto da Arbitragem. Mas são ponderações aqui. Mulheres do tributário, mulheres no tributário, mulheres chegando no tributário. Eu vou pedir para vocês deixarem uma fala final sobre esse PL da arbitragem tributária e aduaneira, e já deixando aí um pré-convite para né, a posteriori a publicação dos textos de lei pelo senador Efraim, quando isso vier a público, quando os textos forem aí votados, forem aprovados, para a gente fazer uma segunda série e voltar com o que houve de novo, para ouvi-las aí. Professoras, fiquem à vontade. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite para estar aqui no Mulheres do Tributário. Me sou uma outsider, mas me senti muito acolhida. Muito obrigada pela discussão, né, super interdisciplinar. Eu sou uma entusiasta dos meios alternativos adequados de solução de conflitos, né? Eu acho que tudo que parte de um negócio, né, então, de uma consensualidade, vamos submeter o nosso conflito para arbitragem, para mediação, para negociação, para conciliação, isso tende a ser muito melhor, né? Porque não queremos ficar 25 anos litigando, né? Queremos resolver, né? E como que é a melhor forma de resolver? Qual a forma mais célere, mais ajustada, mais adequada para o nosso conflito? Não é tudo que cabe para a arbitragem, né? Assim como não é tudo que cabe para o judiciário ou para a mediação, a gente tem que entender qual que é o sistema que se adequa ao nosso conflito. E eu assim, congratulo, né, essa iniciativa, né, da reforma processual, do processo tributário, encantada, liderada pela ministra Regina, por todas as pessoas, né, que compõem aí os grupos de trabalho. É uma frente tão difícil, né? Tanto trabalho, são tantas horas dedicadas a isso. Então, eu queria cumprimentar a todos, aqui na pessoa da Thalita, todos aguerridos, profissionais, dispostos a ouvir, dispostos a dialogar. Então, isso é muito, muito nobre, né? E eu queria dizer que a arbitragem, como todos os métodos, ela deve se democratizar, ela deve partir para outros ramos do direito, não ficar presa na arbitragem societária, comercial, que é aquela originariamente, né, para a seara para a qual ela foi concebida, mas a gente tem esse instrumento muito poderoso que pode realmente ser um instrumento de acesso à justiça e garantir aí soluções mais céleres, mais eficazes, mais exequíveis, né, e melhores para as partes. Então, eu queria deixar aqui muito obrigada e estou à disposição. Vou deixar meu e-mail também para quem quiser me trocar uma palavra. Obrigada. Bom, então, para encerrar, também não tenho nada, não tenho muito mais a dizer do que a Ana já disse. Eu acho que a gente já avançou muito. Quando a gente começou a falar de arbitragem tributária lá atrás, o fisco era completamente avesso e refratário à ideia, né, de termos arbitragem em matéria tributária aduaneira, e agora a gente partiu para um cenário, né, Thalita, que a gente tem o fisco trabalhando nessa... Opa, opa. Leandro, muta o microfone. Alguém consegue mutar ele, gente? Bom, eu vou continuar aqui. A gente está partindo, né, Thalita, para um cenário de construção de um instituto efetivo, técnico, célere, com a participação do fisco, né? Isso é muito legal. A transação, ela mostra para a gente que é possível, sim, a gente criar um regime e aprimorá-lo ao longo do tempo, né? Então, eu gosto sempre de falar da transação, porque a transação, ela é a irmã mais velha da arbitragem, né? Ela está lá no CTN desde 1966, mas ela existe positivada no nosso ordenamento há 4 anos, então talvez a gente não tenha uma arbitragem tributária no modelo ideal, né, nesse primeiro momento, mas só da gente ter a possibilidade de discutir litígios de maneira estratégica pela via arbitral e de ir melhorando e aprimorando o Instituto ao longo do tempo, eu acho muito válido, eu acho que é o que vai acontecer, né? E a gente se coloca à disposição, a gente ainda não tem respostas para muitas das perguntas e questionamentos que a gente abordou aqui e que a gente mesmo se faz de vez em quando, né? E aí a ideia é que a gente tenha um instituto conexo com a 9.307, tá, Ana? Eu não sou refratária à ideia da gente conectar a lei que já existe, senão nem a arbitragem é, e a gente não tem que criar aqui um
um jabuti, um negócio que a gente não sabe o nome, né? Como era a nossa crítica ao PL 4468, que aquilo, para mim, por exemplo, não era arbitragem. A gente quer que o 2486 seja convertido numa lei de arbitragem, então todas as manifestações, todas as provocações são bem-vindas, e eu me coloco à disposição aí para contribuir com o debate, para contribuir com o aprimoramento e, eventualmente, para mudar de ideia também, né? Nós somos todos aprendizes aqui, eu aprendo muito com esses debates, a Ana trouxe ideias muito valiosas que a gente, aqui no universo tributário, a gente tem que considerar, né, Ana? E eu agradeço muito, Thalita, pela oportunidade e fico à disposição de vocês. Thalita caiu? Não, ela está ali ainda. Thalita, você está aí? Pô, eu estava Sim. conseguindo. Então, vamos lá. Ana e Mariana Martins, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, pelo tempo, pela disponibilidade. Esse é um assunto muito valioso, muito rico para nós. Nós estamos dando os primeiros passos. Então, já fica aí um pré-convite para voltarmos numa segunda série e vamos aguardar o que o Parlamento brasileiro vai dizer sobre tudo isso. E a gente volta para discutir aqui as questões técnicas. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. A gente que agradece. Fiquem com Deus, pessoal. Bom dia. Quer dizer, bom restinho de dia, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Bem-vinda ao Mulheres do Tributário. Obrigada.